Você imagina o que aconteceria se, na loucura de mandar Bolsonaro para a Papuda, o Bolsonaro falecesse dentro da Papuda? O que você acha que aconteceria com esses ministros do STF? Você acha que Alexandre de Moraes teria alguma esperança de reverter a Magnitsky? Se bem que acho que ninguém nunca na vida conseguiu reverter lei Magnitsky. Né? E o Alexandre de Moraes já é um caso liquidado. Né? Não tem nem, como a gente fala no Rio, não tem nem desenrole. Aquele famoso caso, você pode botar o Papa para vir aqui falar com o Trump. Não vai rolar. Ah, mas tem governos futuros. Sim, mas aqui nos Estados Unidos, a banda não toca de acordo assim tanto com o presidente. Existem alguns parâmetros mínimos. Por exemplo, o Biden perdoou seu próprio filho, Hunter Biden. Está mantido o perdão. O Brasil é que é essa várzea aí. O presidente Bolsonaro vai e perdoa o Daniel Silveira e quando não é mais presidente, o STF vai lá e desfaz. Por isso que dá insegurança jurídica, por isso que joga o ranking econômico brasileiro lá para baixo. Por isso que o empresário que tem condição não investe no Brasil, investe no Paraguai. É isso. Então, voltando aqui ao assunto. Se ocorresse esse tipo de cenário, meu amigo, a fotografia ia ficar muito queimada em cima dos ministros da Suprema Corte, notoriamente os da primeira turma. Notoriamente da primeira, com exceção do Fux, né, que fez um voto brilhante, reconhecendo que realmente existe uma Constituição que está sendo violada. E ninguém rechaça o Fux, né? Ninguém foi no ponto. O Fux, ele pegou no voto dele, foi ponto por ponto. Ninguém. A Carmen Lúcia, que votou depois, dada a máxima vênia, minha excelentíssima ministra, né? Ninguém que veio depois, acho que o Zanin também votou depois, né? Rebateu o Fux. Ainda mostraram sacarras, ficaram ali naquele jogo. Só que agora existe um novo xerife na cidade. Chama-se Donald J. Trump. E ele não está muito feliz com essa lawfare contra o Bolsonaro, porque além dele ter sofrido, ele sabe que essa é uma pauta da direita no mundo inteiro. Salvini sofre com isso na Itália, né, quando ele foi lá evitar uma imigração descontrolada. A Marine Le Pen, sabe por que a Marine Le Pen lá na França foi condenada? Porque falaram que ela estava desvirtuando a ação partidária e o fundo partidário. O partido dela tem um orçamento para o Parlamento Europeu e ela foi acusada de ter um desvio de uso disso, não no Parlamento Europeu, mas na sua base na França. Tem noção disso? Vocês ainda vão ouvir falar muito na Marine Le Pen, por quê? Porque a ideia é tirá-la da próxima eleição presidencial da França. Então ela muito provavelmente vai tomar uma prisão, pode ser que tome uma prisão, durante esse período. Alguma coincidência com o Brasil? Alguma coincidência com o que estão falando agora de Bolsonaro preso apenas 1 ano e 7 meses, em domiciliar, e depois anistia para todo mundo? Querem tirar Bolsonaro do jogo político de qualquer maneira. Eu até vejo muita gente, mais de centro, que não quer o Jair Bolsonaro preso, mas também não quer ele se candidatando. Então, eles aceitam colocar um cara na cadeia se ele representar perigo de ganhar a eleição e derrotar o seu candidato, ou escolher outro candidato. Se o que está colocando meu pai nessa situação é a eleição de 2026, que não querem nenhum Bolsonaro, então vai ter Bolsonaro em 2026. E o Paulo Figueiredo usou outras palavras, né, que eu não vou usar aqui, mas de uma vez por todas entendam. Estados Unidos passa por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Na humilde seguinte medida. Nós não somos donos da caneta, nós não falamos por ninguém, nós sequer somos oficiais da administração ou assessores de alguém no Congresso Nacional. Mas a gente conversa com muita gente aqui porque nós temos crédito. Crédito, nome na praça, não é cash, dinheiro para comprar escritório de lobby, escritório de advocacia. Você pode até conseguir o acesso. Mas e aí? O Lula tem o acesso. O Lula tem acesso ao presidente Trump. Vai lá, fala para ele que o Bolsonaro, na verdade, é um cara antidemocrata, é um cara que tentou dar um golpe de Estado e convence o Trump, que tomou essa mesma acusação baseada no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, convence o Trump de que você está certo. Repete a carta do Barroso. Barroso mandou uma carta, não sei se necessariamente endereçada ao Trump ou alguma outra autoridade americana, mas repetindo essa ladainha retórica, que é a mesma narrativa que o Trump ficou ouvindo anos, tentando colocar ele na cadeia. Com a seguinte diferença, né? As acusações do Trump somavam mais de 300 anos de cadeia. Não eram 38 anos igual a acusação do Bolsonaro. Então, repare que o que nós estamos fazendo aqui é algo de longa data. O Paulo Figueiredo é uma pessoa extremamente inteligente, que organiza muito bem as ideias e consegue se comunicar com uma massa de pessoas. Inclusive, o programa dele está dando audiência mais do que Globo News, CNN, etc. Igual a Timeline também, né? Do Alan dos Santos, o Lacombe e o Max, aqui em Orlando.
Mas, por que eu e Paulo Figueiredo formamos uma boa dupla que tem dado muito resultado? Primeiro que são duas pessoas humildes. Nós não estamos preocupados com ego, nós não estamos preocupados com interação, com eleição, com cargo próprio. Por mais legítimo que pudesse ser, tá? Mas não é o caso. E eu consigo abrir as portas porque eu cultivo um relacionamento de quase década com certas autoridades americanas, e o Paulo é um cara sensacional para confeccionar relatórios. Um cara que tem informações fidedignas que colocam-se à prova como sendo as verdadeiras. Porque não é a gente chegar aqui e falar aqui, ó, toma aí, ó, isso aqui é o que eu quero que faça, isso aqui é a verdade, esse é o relatório. Não, você acha que não confrontam o que a gente fala, o que a gente sugere, o que a gente opina? É claro que confrontam. Quando a gente traz, por exemplo, matéria de jornal, a gente traz matéria de jornal de todos os espectros. Não é somente daquela mídia mais conservadora. A gente leva também matéria da grande mídia. Por exemplo, quando entregamos ao secretário Scott Bessent do Tesouro americano. E na semana subsequente, o que aconteceu? Ofício da OFAC para os 5 principais bancos brasileiros, perguntando sobre a efetividade da Lei Magnitsky. E mais adiante agora, o próprio Scott Bessent correndo atrás dessas informações. Correndo atrás não, né? Eles jogam parado. Perguntando às instituições financeiras. Se o Moraes está bravo porque foi dado a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta era congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Sacconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Tá com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Eu quero primeiro fechar o caixão para depois dar notícia. Com relação ao Alexandre de Moraes e a Vivi Barça de Moraes e eventuais futuros sancionados. Então, o que eu trago aqui não é uma posição de soberba, não é uma posição radical. Se eu fosse radical, eu teria que fazer mais do que o Alexandre está fazendo, correto? Bem, o Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece ir para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Ele congelou a minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né, ainda tem uma conta aqui a colar. Não sei por quanto tempo. Então esse é o jogo. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde eu tento usar as melhores palavras possíveis. Eu acho até que eu sou muito educado, tá? Eu acho que eu sou muito educado. Fazendo uma autocrítica, pergunto a você. Você acha que nos vídeos que eu faço o problema é a forma com a qual eu falo? Me diga aí, por favor, no chat. E deixa eu primeiro... Deixa eu salvar esse vídeo aqui, que eu vou... Puxa vida, fechei. Não, reabri. Eu vou querer a opinião de vocês.
forma. Porque eu fui perguntado numa entrevista na Band News sobre a forma com a qual eu falo as palavras e talvez isso pudesse ser a dúvida. Eu queria que vocês respondessem para mim aqui nos comentários. Vamos olhar o vídeo aqui da pergunta do jornalista, o Felipe da Band News. Como vocês anunciam as reuniões Aí, ó, vamos ver? A forma como vocês anunciam as reuniões aparentemente tranquilas que vocês fazem, porque vocês usam as redes sociais com impacto, com força, né, para anunciar isso e fazendo críticas, né, a Alexandre Até hoje eu não sei se fazer críticas é um crime, né? Aparentemente no Brasil virou um crime, né? de Moraes, a Paulo Gonet, a outras autoridades brasileiras. O problema Eles são funcionários públicos. Nas palavras de Alexandre de Moraes, quem não quiser, né, ser criticado, que não entre na vida pública. Julgado do próprio Alexandre de Moraes. não é a forma, é a questão de conteúdo e forma. Vocês não estão errados na forma? Olha só, estão jogando velhinha na cadeia, 17 anos, Débora, 14 anos por causa de um batom que botou lá numa estátua lá em Brasília, né? Bolsonaro, 27 anos, Braga Neto, tudo isso daí acontecendo, gente preso com lepra, perdendo o dedo amputado, né, do 8 de janeiro, colocaram autista preso, uberista, no meio dos atos do 8 de janeiro, você viu lá um cara vendendo algodão doce, querem te fazer crer que o radical é o Eduardo Bolsonaro pela forma que ele fala. Aí eu vou trazer para vocês aqui a forma com a qual eu falo. Em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não... Viu? De novo, vou voltar para vocês aqui. Eu não falo em nome das autoridades americanas. No entanto, eu que estou sendo denunciado pela PGR pelo crime de coação. No máximo, o que o PGR poderia interpretar, ainda de maneira errada, seria que eu fosse partícipe de algo nesse sentido. Já que quem faz a sanção, quem assina, é o Scott Bessent, o Marco Rubio e o presidente Trump. Então, eles teriam que denunciar, o Alexandre de Moraes teria que denunciar e perseguir Trump, Rubio e Scott Bessent. E colocar Eduardo e Paulo como, no máximo, partícipes. Por que eles não denunciam os secretários americanos e o presidente dos Estados Unidos? Falta coragem? Porque eles denunciaram o Elon Musk. Na verdade, botaram o Elon Musk de investigado, né, no inquérito das fake news. Ah, mas era antes do Trump ser presidente, né? Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim. Mas vamos seguir aqui nas minhas respostas, para dar uma olhada no tom agressivo e radical de Eduardo Bolsonaro. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível... Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento... Muito agressivo, né? A aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. Ali eu estava falando da agenda do Scott Bessent, que no mesmo dia que ele nos recebeu, ele não recebeu, ele tinha uma solicitação, um pedido de agenda do Fernando Haddad, o ministro da Economia lá, e não aceitou o Haddad e aceitou receber Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E eu deixei bem claro que, olha, eu não tenho poder sobre a agenda do secretário Scott Bessent. Para pensar comigo. Não seria um elogio, uma posição onde eu seria muito mais enaltecido eu falar que, olha, não, realmente eu fiz e acontecer, eu que mandei ver aí na agenda do Scott Bessent. Talvez iriam me olhar e falar, pô, cara, esse cara aí é o bicho mesmo, hein? Nossa, Eduardo Bolsonaro é grandão. Mas a gente tem essa falha de, entre aspas, falha, de transmitir a verdade, de não conseguir mentir. Então confia. O problema passa longe da forma com a qual eu falo, ou Paulo Figueiredo fala. E não tem como ser mais suave do que isso. Inclusive, na resposta que eu dei lá ao Felipe da Band News, a gente vai voltar no vídeo, eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma injustiça. Se uma pessoa é moderada e o outro é radical, eu tenho que adjetivar o radical na temperatura e na altura correta para que você entenda o nível extremo dessa pessoa. Se eu privilegio ela dando adjetivos e características suaves, eu estou equiparando ela a uma pessoa suave. Eu estou sendo injusto com a pessoa que é mais moderada. Compreendem? Então, há um sentido nas palavras. Eu não xingo as pessoas, eu qualifico elas de acordo com o dicionário, de acordo com a definição que eu aprendi. Então, quando o Alexandre de Moraes fala que ele é psicopata, ele é um psicopata mesmo. Porque ele não cultua dos mesmos valores que uma pessoa comum cultua. De misericórdia, de empatia, de perdão. Ele é capaz, você consegue ser capaz de jogar 14 anos de cadeia numa mulher igual a Bárbara Rodrigues dos Santos, que tem 2 filhos pequenos em casa, você vai privar a mulher de crescer e educar os seus filhos. Porque ela pegou um batom e escreveu "Perdeu o mané" numa estátua, quando o seu colega de trabalho, o juiz Barroso, falou essa frase
para um militante na rua de Nova York? Eu tenho certeza que você não seria capaz de fazer isso. O Alexandre de Moraes faz isso e faz rindo. Por quê? Porque ele é um psicopata. O psicopata esquarteja os outros e não sente remorso, não sente vergonha, porque ele não compartilha dos mesmos valores que você. Ele é um psicopata. Ele tem uma doença mental onde ele guarda dentro de si os seus valores próprios. Que valor próprio? De dar risada, de mandar uma Débora para cadeia. De falar do jogo do Corinthians, quando ele está botando 27 anos de cadeia num ex-presidente por uma falsa tentativa de golpe. Isso é um psicopata. É a definição toda. Não é um xingamento. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando. O presidente Trump faz isso, retire a tarifa. É que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Para eles, né, na verdade, o STF. Então, só para finalizar, com certeza não, Felipe. Se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, eu ia estar sofrendo a mesma perseguição, pode ter certeza disso. Alguém duvida? Responde para mim aqui. Se fosse a Madre Teresa de Calcutá, que estivesse aqui nos Estados Unidos, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil, o que o regime Lula-Alexandrino faria com a Madre Teresa de Calcutá? Ia jogar na cadeia também, tem dúvida disso? Eu sequer xingo eles, eu não faço nada disso. Agora, em que pese serem merecedores de xingamento, tá? Eu não sei se eu tô fazendo errado. Porque um cara que priva uma mãe de passar a infância com seus filhos, um cara que manda pra cadeia e esquece, né? Joga a chave fora do calabouço lá do Clezão e deixa ele falecer. Ou que cogita e ameaça jogar o presidente Bolsonaro na papuda, para citar alguns casos básicos, fora sem falar de Daniel Silveira e vários outros, eu acho que um cara desse é um baita de um, né? Vou poupar vocês do que eu tô pensando. Se querem me acusar de coação, eu tenho que ter meios de coagir. Qual foi o meio que eu utilizei? Porque eu não tenho o poder da caneta. Coação, gente, é o seguinte, é você botar a arma na cabeça de alguém e falar, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Isso é uma coação, né? Então, o que você precisa para fazer uma coação? Primeiro, você precisa ter o meio, você tem que ter a pistola. No caso, eles estão falando que eu estou coagindo com as sanções. Eu tenho à minha disposição a sanção para sancionar quem eu bem entender? Não. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, já não tem coação. Mas mais do que isso, a coação é um crime. Um crime, ele é ilícito. Qual é o ilícito de se aplicar uma lei chamada Lei Magnitsky? Não há ilícito nenhum. É uma conduta lícita, discricionária do governo norte-americano. Então, esse crime, ele é absolutamente inapropriado me acusar disso. Mas ainda assim o PGR, subserviente, Paulo Gonet, engrenagem do regime, colocou adiante essa coação. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai receber. Então eles estão assumindo que eu tenho total controle sobre o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Isso é uma loucura descabida. No máximo, se eles quiserem forçar muito a barra, então nós seríamos partícipes. Aí eu volto lá na história do partícipe. Mas comenta pra mim aí, você tá achando que o que tá acontecendo de congelar minha conta bancária, congelar a conta bancária da minha esposa, etc., é por causa da minha conduta radical? Acabei de mostrar pra vocês as minhas entrevistas aqui. Acho que até bem humilde, palavras bem simples e bem suaves. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro tá melando o acordo do Congresso, é claro, é errado, é injusto. O requerimento de urgência foi votado para a anistia, não foi votado para a dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Então, meus caros, eu acho que não está difícil de entender o que está acontecendo. Eduardo, podemos esperar novas sanções? Tem que perguntar para o Trump. Agora, vamos fazer o exercício mental do Eduardo Bolsonaro? Vamos se colocar no lugar das pessoas? Imagine que você é o Trump agora. Você falou N vezes nas redes sociais, no caso do Jair Bolsonaro, e a perseguição a seus familiares e seus apoiadores. Você, no passado, sofreu com isso. Pediram 300 anos de cadeia para você. Mas você conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos, então não foi para cadeia. Aí no Brasil estão falando que não vão repetir o erro americano de permitir que Bolsonaro saia presidente. Aceleraram o processo. Mensalão demorou 7 anos, Bolsonaro, em 2 anos, tempo recorde, está aí já condenado a 27 de cadeia. Adiciona isso, com a cabeça pensando como se fosse o presidente Donald Trump. Adiciona isso o seguinte fator. O Trump, ele está no segundo e último mandato dele. Ele não pode vir à reeleição. Ele deixará de ser presidente em breve. Em breve, daqui a 3 anos. Deus quiser. Podendo, muito provavelmente, eleger o seu sucessor. Você acha que o Trump vai ou não vai sofrer com a lawfare? Porque a lawfare, o ativismo judicial, a perseguição, ela é feita por pessoas inescrupulosas. Pessoas inescrupulosas, quando elas viram juízes e promotores, elas não olham para a lei. Elas olham para o cliente. Vão para cima dele. E aí você acredita, então, que o Trump sancionou o Moraes, sancionou a mulher do Moraes e agora vai voltar para casa? Qual vitória o Trump tem a apresentar se ele parar agora?
Entendem como é que o regime brasileiro tem que dar uma resposta concreta que não será traduzida através de promessas futuras, porque todo mundo sabe que vocês não cumprem, vocês não têm palavra. Então, enquanto não vier uma ação real do regime brasileiro, eu acho, humildemente, que não vai acabar bem isso. E a tendência, né, se me perguntarem a minha opinião, é que o calor seguirá forte. Meus caros, um abraço a todos vocês, muito obrigado a todos vocês que compartilharam, curtiram. Se possível também, deixe o seu comentário, isso ajuda o algoritmo a entender que o vídeo é relevante e entregar a mais e mais pessoas. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.